Glória a Deus. Aleluia. Tudo bem? Tudo certo? Olha aí, ó. Oi, Raiz. Tudo bem? Apaga pra mim um pouquinho, por favor. Dá uma olhadinha aí. Deixa eu ver. Tá dando pra enxergar? Tá. Vida, paz, perdão, propósito, fidelidade, orgulho, mentira, inveja, violência, vício, vazio, o caminho do mal, o caminho do Senhor. O tema de hoje, então, é afastem-se de toda forma do mal. Glória a Deus por isso. Eu estava na minha casa hoje pela manhã e é como se eu tivesse escutado o Espírito Santo falar exatamente essa frase e me ouvir. Afaste-se de toda forma do mal. E então eu fiquei com isso no meu coração o dia todo. E eu queria compartilhar isso com vocês para que nós pudéssemos pensar. Essa frase, esse versículo, esse título, é um versículo que está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 22. Coloca para mim, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 22. Está aí. Abstende-vos de toda a aparência do mal. Dá uma olhadinha nesse versículo. Outras versões falam assim, NVI, afastem-se de toda forma do mal. Algumas versões falam assim, fujam da aparência do mal. Afaste-se da aparência do mal. Fuja da aparência do mal. Abstende-vos de toda aparência do mal. Feche os seus olhos por um instante. Pai querido, nós te louvamos e te agradecemos, pedimos que o Senhor venha com o teu Espírito, a sua presença, traga sobre nós o alimento, o pão de hoje, que nós possamos sair daqui com esse entendimento, essa visão, nossos corações recebam dessa palavra fé, para que nós possamos caminhar todos os dias. Assim nós oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Vamos combinar uma coisa? Quando você vê esse versículo, volta esse versículo para mim, deixa ele para um pouquinho, Giovanni. Ou então deixa o título lá, a capa da mensagem, que lá já vai ter o título. Quando a gente olha esse versículo, afastem-se de toda forma do mal, qual é a primeira coisa que a gente pensa? Quando a gente olha esse versículo isolado, a primeira coisa que a gente pensa, de que maneira Deus quer que a gente se comporte? De que maneira Deus espera que a gente ande? Não é verdade? Então a primeira coisa, quando a gente olha para esse versículo, é que a gente precisa fugir, sair, se desconectar da aparência do mal, da forma do mal. Isso vale em todas as áreas das nossas vidas. Né? É um círculo de amizade, né? Uma casa que eu frequento, né? Talvez o trabalho em que eu esteja, os amigos que eu tenho. Né? Isso vale para todas as formas, como a gente imagina. Né? Até mesmo quando a gente fala do casamento. Né? A pessoa com quem eu vou casar. Então esse versículo, quando a gente olha ele de forma isolada, traz para nós esse entendimento. Deus então está querendo que eu saia, que eu me afaste, que eu me desconecte daquilo que me leva ao mal, à aparência do mal. Mas tem um negócio interessante. Se você pega o capítulo de 1 Tessalonicenses e começa no versículo 19, ao invés de ir direto no 22. Coloca para mim, por favor, Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19. Presta atenção porque
O versículo isoladamente te faz entender uma coisa. Mas quando você entende o contexto bíblico, e por isso é importante a gente ler a Bíblia e enxergar o contexto, nós vamos entender um segundo ponto. O primeiro ponto está errado. Não está errado. A Bíblia fala isso para a gente mesmo. Ser santo como eu sou santo. A Bíblia fala isso. A Bíblia fala para a gente, guarda o seu coração. Guarda os seus caminhos. Olha para Jesus. Jesus é o caminho. Então, quando eu leio esse versículo de forma isolada, tudo bem, eu posso entender isso. Mas não é só isso que Deus está falando. No versículo 19 diz assim, não apague o Espírito Santo. Aquela versão ali, não extinguais o Espírito Santo. Consegue pensar um pouquinho sobre isso? Porque versículos à frente, a palavra vai ser: se afaste da presença do mal. Mas para a gente poder entender o versículo 22, a explicação começa no versículo 19, que fala sobre a presença do Espírito Santo. Onde é que o Espírito Santo habita? Onde é que o Espírito Santo habita? Dentro de cada um de nós. Todos aqueles que se tornam filhos recebem a presença do Espírito Santo. Então, se você já é um filho, se você já aceitou Jesus, já morreu, nasceu de novo, há um Espírito Santo dentro de você. A presença do Espírito Santo, então, é fundamental. Por quê? Porque é a maneira como a igreja se move. Uma igreja sem Espírito é uma igreja do mundo. E então, a gente aceita qualquer coisa. Porque no mundo, o circo está montado. Tudo pode, tudo vale. Está tudo bem. Mas essa não é a realidade de quem carrega o fruto do Espírito Santo. Essa não é a realidade de quem carrega a palavra de Deus. Então no versículo 20 diz assim, não tratem com desprezo, versículo 20, não tratem com desprezo as profecias. Consegue pensar sobre isso? Agora, deixa eu te falar um negócio. Profecia não necessariamente é o dom profético. Profecia é o profeta que fala a palavra de Deus. Então, simplesmente, a maneira como você trata aquilo que é semeado para a igreja tem a ver com esse versículo aqui. Você consegue entender o que eu estou te falando? De que forma você sai no final do culto? De que forma a palavra que foi entregue entrou em você, está te mudando, está gerando em você mudança de mente, para que você possa avançar no reino de Deus. Para que a gente então não apague o Espírito Santo, eu preciso tratar a palavra com amor. Não pode haver desprezo. Não pode ser um tempo jogado fora, não pode ser religiosidade, não pode ser, fui na igreja. Vida que segue. Aquilo que eu recebo aqui precisa fazer parte da minha vida fora da igreja. Não tem sentido eu ter o Espírito Santo em mim, mas não viver a palavra de Deus. Entende? A presença, então, do Espírito Santo, que você não pode apagar, tem a ver com como você vive para o Senhor. As suas escolhas, as suas atitudes, a maneira como você pensa a palavra de Deus todos os dias. Porque é o pão de cada dia. Então não é o pão de domingo. É o pão de cada dia.
Não é o pão de quinta no culto de oração, não é o pão da cela, é o pão de cada dia. Então, qual é o pão que você tem todos os dias? Porque, do contrário, a gente vai apagando o Espírito Santo. Por quê? Porque eu estou tratando com desprezo a palavra, a profecia, o que o profeta entregou. Versículo 21, antes do 22. Mas ponham à prova, e aqui é importante, ponham à prova todas as coisas. Mas como assim? O pastor falou para não mentir. Será que está certo? Deixa eu dar uma olhadinha na Bíblia. Pastor falou para não adulterar. Será que está certo? Deixa eu dar uma olhadinha. Como que a gente vai colocar a prova se eu não sei qual é a resposta da prova? Você consegue entender isso? Aquele que prova é quem tem o domínio da questão. Para a gente entender o domínio da questão, nós vamos ir na fonte das respostas, que é a Bíblia. Então, quando nós participamos de uma família, e quando eu falo família, eu vou além do culto, porque quando somos família, a gente tem intimidade, a gente anda uns com os outros, muitas vezes nas células, nos cultos de oração, ou mesmo na casa um dos outros. A gente precisa escutar os profetas de Deus. Porque o profeta de Deus não sou o pastor só. O profeta de Deus é aquele que tem o Espírito Santo. Conseguiu entender isso, né? E porque carrega o Espírito Santo, tem o dom da profecia, da palavra de Deus. E então, ele está habilitado a semear. Ei, tô lá na casa do Alisson. E de repente o Alisson vem e pede um conselho. Alisson, de acordo com a Bíblia, o que eu aprendi do meu pai, isso. O Alisson pode fechar o olho e pular? Claro que não. Claro que não. Quem aqui nunca errou? Deixa eu ver. Você precisa discernir a palavra. Você precisa discernir a profecia. Então, estar numa família, fazer parte de uma família, passa por esse critério. Isso não é duvidar. Isso não é, não confio em ninguém. Isso é, antes eu confio no meu pai. Você consegue entender a diferença? Porque eu confio no meu pai, eu discerno a palavra que foi me entregue pelos meus irmãos, pela minha família, pela minha igreja. Eu julgo a profecia com o conhecimento da palavra para que eu possa aplicar na minha vida. É assim que funciona. É dessa maneira que a gente deveria andar. Então a gente não entra em qualquer igreja sem estar preparado para discernir. A partir do momento em que você se prepara, a partir do momento que você lê a Bíblia, quando eu falo não entra, não é que você não visita, é que você não permanece, tudo bem? Você não permanece. Por quê? Porque você julga o profeta. Se você vai na casa de alguém que se diz seu amigo, mas esse seu amigo te dá conselhos do tipo, ei, que dia que nós vamos sentar no boteco para tomar uma cachaçinha? Discerne a profecia. Dá uma discernida. Porque se você está abraçando o bicho ruim, você está querendo o quê? Caminhar com quem? Se a roda que você vive, o meio que você se coloca, é um meio contrário ao profeta bíblico, qual é a profecia que você está se envolvendo? Você consegue entender isso? Então nós precisamos refletir, será que eu estou colocando à prova a profecia que está ao meu redor?
o meio que me serve, as pessoas que falam no meu ouvido. Será que eu estou colocando a prova? Mas só tem um jeito da gente acertar na prova. Quando eu sei a resposta certa. E a resposta certa a gente já sabe onde está. Esse mesmo versículo 21 fala assim: e fiquem com o que é bom. Então você pega a profecia que foi entregue pelo profeta, aquele que carrega o Espírito Santo e a palavra, discerne ela ao básico, à base bíblica, e então retém o que é bom. Se não tiver nada de bom, repreende em nome de Jesus e vira de sério. Escolhe aonde é que você vai colocar a planta dos seus pés. E aí, a gente entra no versículo 22, que diz assim: afastem-se de toda forma do mal. Com base nisso, a segunda interpretação e a mais correta interpretação no contexto bíblico é a interpretação de que o Senhor está falando que a maneira como a gente se afasta do mal é quando a gente julga a profecia por meio da presença do Espírito Santo que habita em você. Tem como eu correr da aparência do mal se eu não sei a resposta da prova? Você está entendendo? Não tem como eu correr, versículo 22, fuja da aparência do mal, mas que mal? Porque parece que está tudo bem no pagode. Pagodinho está maneiro. Que mal? O que tem uma cachaçinha? O que tem lá? As pessoas quase sem roupa dançando. O que tem? O povo usando droga. Discerne a profecia. Para isso você precisa do Espírito Santo e do conhecimento da palavra de Deus. E então você será capacitado a fugir da aparência do mal. Tudo bem? Até aí estamos juntos? Estão comigo? Glória a Deus. Aleluia. Mas tem uma terceira coisa que eu fiquei pensando à medida que eu li esse texto. Eu não sei se eu contei para vocês, mas eu vi uma experiência que me chocou. Eu vi um relato de um texto que me chocou, uma experiência. Um casal de cientistas, acho que eu falei isso até no último culto, não me lembro agora. Um casal de cientistas teve um filho pequeno e eles queriam provar cientificamente que o macaco podia se comportar como homem. Então eles começaram a criar o filho deles, bebezinho, junto com o macaquinho. E aí ensinava o macaquinho a pegar na colher e a comer a papinha. Ensinava o menino a comer a colher, criava junto o macaquinho e a criança. E era um casal, dois cientistas, dois queriam ver isso acontecer. E na cabeça deles, eles tinham certeza de que o macaquinho se tornaria um menino. Com o passar do tempo, o menininho começou a se tornar um macaquinho. Comportamento de macaco, atitudes de macaco. E o macaco continuou sendo um macaquinho. Que loucura, né? A mente do homem capaz de se adaptar. A mente do homem capaz de discernir o ambiente e se relacionar com a criatura. O final da pesquisa foi exatamente o contrário do que eles esperavam. O macaco aprendeu a comer de colher, mas ele não deixou de fazer as macaquices. O menino teve que ser tirado da presença do macaquinho para que ele pudesse
ser corrigido na educação. Porque senão, a mente, curiosamente, o filme do Tarzan não é fake news, né? É baseado em fatos reais. E tem vários outros relatos, inclusive na atualidade, de pessoas que se perderam e foram criadas por animais. E se tornaram como... O último caso que eu vi foi de uma menina que se perdeu num ambiente de neve, esqueci o nome do lugar, e ela foi criada como uma matilha de lobos. Ela se comporta como lobo, ela uiva como lobo. Então, qual é o terceiro ponto que eu queria compartilhar com vocês? O meio que a gente vive, o meio que a gente anda, reflete quem a gente vai ser. Quando o versículo fala, afastem-se de toda forma do mal, com quem é que você quer se parecer? Com quem é que você quer se parecer? Porque a interpretação base não é sobre isso. A interpretação base é: não apague o Espírito Santo, julgue a profecia. Mas o que eu estou compartilhando com vocês é que à medida que eu via esse texto, pensava sobre esse texto, eu falava: ei, mas se é sobre a forma do mal, e se eu estiver perto do mal? Qual é o meu comportamento? E se eu estiver abraçado? E se tudo bem a presença do mal? E se tudo bem, qual é o meu comportamento? Qual é o meu pensamento? Quais são as minhas atitudes? Entende o que eu estou falando? Então você começa a decidir, a definir aonde é que você vai, com quem é que você vai andar. Ah, mas é assim mesmo que funciona. Quando você está numa missão, você não escolhe quem é que vai aparecer. Mas no seu dia a dia, na sua caminhada com o Senhor, até Jesus escolheu quem ele ia andar. Até Jesus escolheu com quem ele ia andar. Então é muito bom, é maravilhoso. Eu me lembro, eu tinha vários amigos. Vários, muitos amigos. Mas era desse jeito. Eram amigos que me davam conselhos. Mas quando eu comecei a ler a Bíblia, eu falei, cara, tem alguma coisa que não está batendo. O meu amigo manda para mim uma foto imprópria. Mas o meu Deus fala para mim, eu queria olhar para isso. O que eu vou fazer? O meu amigo manda para mim uma piadinha imprópria. Mas o meu Deus fala que no meu coração tem que sair. O que eu vou fazer? A roda em que eu estou fala sobre coisas que são contrárias a Deus. Mas como um profeta que carrega a presença do Espírito Santo, sou capacitado a julgar e a discernir. Essa roda não é aqui que o meu Deus quer que eu esteja. Está tendo um show de rock na cidade. Estava cheio de crente lá. Fica tranquilo que eu não vi ninguém de vocês lá, porque eu também não fui. Tudo bem? Vocês podem ficar descansados. Mas você consegue entender o que eu estou te falando? Desculpa. Ou a gente escolhe andar com Jesus e discernir a profecia. Só mais um aí no meio da multidão que diz que conhece Jesus, mas quando ele chegar, ele vai falar assim: te conheço. Porque você não carrega o meu espírito. Porque você tratou com desprezo a palavra profética que foi semeada na sua igreja, no seu coração.
Então a gente precisa pensar sobre isso, queridos. O que é que nós estamos enchendo a nossa casa, o nosso coração, a nossa mente? Deixa eu te falar, o lugar mais maravilhoso que você possa imaginar, que talvez fosse aquele show que estava tendo ali, tem outros maravilhosos lugares que o Senhor preparou para você. Então você precisa discernir. Eu não sei vocês, mas eu passei o meu final de semana como Jesus. Eu brinquei com a Gracinha, minha esposa, pastora, porque Jesus, ele é confundido como jardineiro, né? Eu passei o meu final de semana arrumando o quintal. Arranca a planta, arranca os trem, arruma tudo. Até fiquei pensando sobre isso. Uma hora eu vou falar sobre esse tema do jardineiro. Deus me falou um negócio interessante sobre isso. Gente, tem um lugar melhor, né? Do que estar adorando o Senhor na minha casa com os meus filhos e a minha esposa. Você tem um lar onde você sente a presença, onde você quer sair. Você tem um ambiente que agrada ao Senhor, um lugar para você chamar de, ei, esse aqui é o meu templo, o meu tabernáculo, o meu santo dos santos. Consegue pensar sobre isso? Então, tudo bem se você não está julgando a profecia e foi no show. Não tem nada a ver com isso. Mas o profeta está falando. Cabe a você discernir a profecia. E o profeta não vai parar de falar. O profeta não vai parar de falar. Porque aquele que carrega a presença do Espírito Santo não negocia princípios. Aquele que carrega a presença do Espírito Santo não negocia a palavra. Aquele que carrega a presença do Espírito Santo vive uma abundante alegria. Você não precisa de nada para te alegrar. Você não precisa de nada para te alegrar. Julgue a profecia com base na palavra. Não trate com desprezo a profecia. O profeta você pode até tratar. Não trata não. Mas se você tratar, pelo menos receba a palavra. Viva ela. Seja moldado por ela. Isso é maravilhoso. E então, nós começamos a ter uma coisa chamada discernimento espiritual. Discernimento espiritual. O que é que vai ter no ambiente que eu estou preparando? O que é que vai ter no lugar que eu estou preparando? Discernimento espiritual. De que forma Deus vai se alegrar da minha casa? Discernimento espiritual. O que é que eu vou assistir na televisão? Discernimento espiritual. Quais são as pessoas que eu vou andar? Discernimento espiritual. Discernir as coisas é uma necessidade base de todo cristão. Porque a nossa luta não é contra aquilo que a gente vê. Então, se eu deixo de discernir, eu paro de lutar. Eu paro de fugir. Eu paro de sair da aparência do mal. E eu ando de mão dada. O bicho ruim.
E acha que está tudo bem. Está tudo ótimo. Essas são as nossas escolhas. Essa é a maneira como muitos têm andado. Mas o profeta está falando. Recebe a profecia. Não trata com desprezo. Deixa ela entrar no seu coração e te mudar. Vive a profecia. De acordo com 1 Tessalonicenses 5, você vai discernir a profecia, reter o que é bom e rejeitar todo o restante. Então, se Deus te deu a oportunidade de conhecer uma pessoa, uma família que está distante dos caminhos do Senhor, qual é o discernimento do profeta? Qual é o discernimento daquele que carrega o Espírito Santo? Vou chamar para aqui para a igreja. Vou falar de Jesus. Ao invés de eu ir na casa deles, muitas vezes, ou a maioria das vezes, o que é que eu vou fazer? Vem na minha casa, porque eu vou te convidar para entrar no lugar que o sacerdote está. Consegue entender isso? Quem é que está entrando na sua casa? Como que você está preparando o seu lar? Tem o perfume de Jesus lá? Tem o perfume de Jesus? Você está entendendo o que eu estou te falando? Só estou escutando um falando. Ai, glória. Você está aqui comigo? Está fazendo sentido, José? Você está conseguindo me entender? Você está comigo? Amém. Amém. Tudo bem? Amém. Tudo que a gente prepara para o Senhor tem o perfume dele. Coloquem o perfume de Deus em todas as coisas. Não façam para agradar os homens. Ah, porque o meu pai e minha mãe. Amo meu pai e minha mãe. Mas antes eu amo meu Deus. Então eu não faço para agradar meu pai. Ah, porque o meu pai bebe cerveja. Ah, bebe lá na casa dele. Na minha não. E ele já sabe disso. Não tem tempo ruim na casa. Tem Deus acima de todas as coisas. É o profeta discernindo a profecia. É o profeta, aquele que carrega o Espírito, não desprezando a palavra. E então, a gente é capacitado a discernir todas as coisas. Discernir. Coloca para mim 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 20. Numa grande casa há vasos não apenas de ouro e prata, mas também de madeira e barro. Alguns para fins honrosos, outros para fins desonrosos. Opa! O vaso, é lógico que não é o vaso, é a gente. Alguns de madeira, outros de barro, outros de prata, outros de ouro. E tudo bem, porque não precisa ser todo mundo do mesmo vaso, do mesmo tipo. Agora o problema está no seguinte: uns são para fins honrosos, outros para fins desonrosos. Isso é duro. Se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para honra, santificado, útil para o Senhor, preparado para toda boa obra. Fuge, olha aí, fuge. Nós estávamos falando sobre isso agora. 1 Tessalonicenses. De novo, fujam da onde? Dos seus desejos, das paixões malignas. A minha versão, fujam do desejo maligno da juventude.
Juventude aqui não tem nada a ver com jovem, mas tem tudo a ver com aquele que não conhece a palavra. Sabe aquele que está chegando hoje, que acha que pode tudo, que Deus deixa tudo? Não deixa. Não deixa, sabe por quê? Porque ele é pai que ama o filho. Então ele não deixa tudo. Ele não deixa. Siga a justiça, a fé, o amor, a paz, juntamente com os que de coração puro invocam o Senhor. Evite controvérsias tolas e fúteis, pois você sabe que acabam em brigas. Ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável com todos, apto para ensinar, paciente. Deve corrigir com mansidão os que lhe opõem, na esperança de que Deus lhe conceda arrependimento. Meu amigo, quando isso é anseio dos corações daqueles que pregam a palavra, ver o arrependimento, porque é pelo arrependimento que a gente encontra Jesus e tem a condição de voltar ou iniciar uma caminhada por ele. Mas sem arrependimento, nada muda. Tudo permanece do mesmo jeito. E então, para a gente poder encerrar, eu quero ler com vocês um texto de Hebreus 12. Hebreus 12, versículo 1. Diz assim: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas. Grande nuvem de quê? Testemunhas. Pergunta para você: você está rodeado do quê? Vocês estão rodeados do quê? Porque testemunha, aqui na Bíblia, é aquele que fala da palavra do Senhor. Mas fala não porque ele conhece só, porque ele vive. Por isso ele é uma testemunha. Porque quem fala do que conhece, mas não vive, falso profeta. A testemunha, ela fala do que ela sabe e vive. Então a pergunta é: do que é que nós estamos rodeados? Quem é que faz parte do seu meio? Quem são os seus círculos de amizade? Aonde é que você tem gastado o seu tempo? E aí diz assim: livremos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Afasta a raiz do mal. Mas como é que você quer se afastar da aparência do mal? Se o que circula você, se o que rodeia você, não é uma nuvem de testemunhas? Como é que você quer sair da aparência do mal se os exemplos, o meio que você convive, está cheio de macaquinhos? Você já entendeu o que acontece quando a gente é criado junto com o macaquinho. E corramos com perseverança. Algumas versões, a minha versão, na minha Bíblia, fala: corramos com paciência a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Corramos. Corramos. Tem que ser rápido. Tem que ser rápido. Tem que ser rápido. Quanto mais rápido, melhor. Quanto mais rápido, quanto mais você se apaixonar pelas coisas do Senhor, com perseverança, com paciência, com dedicação, você vai estar dentro do propósito. Seja rápido.
Um dos conselhos que eu mais dou para famílias ou mulheres que estão envolvidas em pecado, joga tudo fora. Joga celular fora, joga chip fora, muda de número, começa de novo. Para de frequentar a casa de amigo que te leva para o lugar errado. Começa a buscar amigo novo. Ah, mas é mais mesmo, tem que morrer para você. Se você não estiver disposto a morrer para você mesmo, desculpa, você está olhando um outro evangelho, mas não é o evangelho. Glória a Deus. Versículo 5 de Hebreus 12. Diz assim: estáis esquecidos da palavra de encorajamento que ele vos dirige com os filhos? A minha versão diz assim: vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele lhes dirige com os filhos? Palavra de quê? Ânimo. 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 Agora, o que é palavra de ânimo? Vamos descobrir? Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor. Palavra de ânimo. Está disposto a ser disciplinado? Nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama. Deus disciplina quem ama, queridos. Se Deus não te amasse, para que queria te disciplinar? Se Deus não tivesse importando com cada um de nós, para que queria falar tudo isso? Isso é palavra de ânimo, se alegre, porque um pai que se importa com o filho. E que, portanto, está te disciplinando para que você permaneça no caminho. E ele castiga todo aquele que aceita como filho. Palavra de ânimo. Palavra de ânimo. Suportem, versículo 7, suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. 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 Mas se na primeira dificuldade que você tiver, você ignorar a profecia, você desprezar a palavra, você não está entendendo o efeito que a correção gera. Você não está entendendo. Toda a correção do pai é para a vida, não é para a morte. Não. O filho que corre da correção do pai, ele está correndo para onde? A morte. Versículo 8. E o último versículo. Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos. Em outras versões diz assim: aqueles que não são disciplinados são filhos bastardos, que não estão dispostos à correção do pai. Eu fiquei lembrando a passagem do filho pródigo. O que acontece quando o filho não está disposto a viver sob a disciplina do pai? Você lembra da parábola do filho pródigo? Você lembra? Filho pródigo acha que pode viver sem a presença do pai. Pai, me dá minha herança. Tchau. Volta para a casa do pai. Aprende o que é a disciplina do pai. Porque o pai ama e, portanto,
Ele disciplina os filhos para a vida e não para a morte. Amém, queridos? Vamos ficar de pé para a gente orar? Entende uma coisa comigo? Muito importante. Jesus estava à ceia com os discípulos. Enquanto ele preparava a ceia, os discípulos, a Bíblia fala que houve uma discussão. E a discussão era mais ou menos assim: quem que é o maior? Quem que é o mais bonitão? Será que é um ou será que é outro? Será que é Pedro? Será que é Joãozão? Será que é Tiago? Será que é Simão? Quem que é? Sabe como que Jesus ensinou para eles a disciplina? Vem cá, que eu vou te ensinar. Pegou uma toalha, uma tigela e começou a lavar os pés do discípulo. Você quer aprender sobre correção? Você precisa ser seu pai. Aquele que não está disposto a servir não aprende sobre correção. Porque a disciplina do pai é entregue àquele que serve. Se o filho não serve ao pai, como é que ele quer disciplina? É em meio ao serviço que o meu pai me disciplina. É em meio à caminhada de falar sobre a palavra, a caminhada de carregar a profecia dentro de mim, semear, de servir ao meu pai. É em meio a isso que há disciplina. Então, se você passa uma semana ignorando e desprezando a palavra, ignorando e desprezando a igreja do Senhor, você não está preparado para receber a correção. Porque a correção do Pai, ela vai no cerne do problema. E aí é mais fácil sumir, desaparecer. Deixa eu procurar outro lugar. Deixa eu ir para outro lugar. Porque talvez lá não vai ter disciplina. Mas a palavra do Senhor, ela é viva. E ela é pronta para poder disciplinar todo aquele que é filho. Então, quer aprender sobre disciplina? Aprende sobre lavar os pés. Porque foi dessa maneira que Jesus disciplinou os filhos à mesa. Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos por essa palavra que entra nos nossos corações, essa palavra que nos forma. Nós pedimos que o Senhor venha com discernimento, entendimento. Nós não queremos ignorar essa palavra, nós não queremos desprezar essa profecia. Senhor, que essa palavra venha discernimento na nossa mente, no nosso coração, e que daqui nós possamos ter a atitude que o Senhor espera de nós. Molda, Pai, as nossas prioridades, direciona os nossos pensamentos, nos faz perder para esse mundo, para que nós possamos ganhar aquilo que é do reino dos céus. As aparentes perdas desse mundo são as correções, Pai, que ama o Filho. Tem que ter um tesouro no reino dos céus para entregar nas mãos de cada filho. Então discerne a palavra e a correção
Discerne isso no seu ser. Recebe essa palavra que é vida. Para que você possa adorar o seu Pai. Para que você possa caminhar junto com Ele. Discerne isso no seu coração. Não ande com o evangelho raso. Não seja um jovem que se distrai com as coisas do mundo, mas se torne um sacerdote. Entre no Santo dos Santos, suba o monte na presença do seu Pai. Falso és como ele for, sirva o seu Pai e seja corrigido por ele. Fuja da aparência do mal. Fuja de tudo aquilo que é contrário ao Senhor. Discerna a profecia. Julgue o profeta e quem te entrega a profecia e coloque em prática aquilo que o seu Pai tem te ensinado. Então, você será capaz de discernir as coisas, você será capaz de discernir os ambientes, você será capaz de preparar a mesa para o seu Pai e para todos aqueles que entrarem na sua casa, que entrarem no ambiente que você colocar a planta dos seus pés. Receba isso no seu espírito. Receba isso no seu espírito. Senhor, eu te peço que o Senhor traga metanoia. Senhor, eu te peço que o Senhor mude a nossa mente, as nossas atitudes. Senhor, eu te peço, como a sua palavra diz, em Timóteo, nele, esse arrependimento que nos molda a sua palavra, Jesus. Que nos coloca diante do Senhor, filhos verdadeiros. Senhor, eu repreendo todo filho bastardo, porque o filho bastardo não tem pai, o filho bastardo não tem a quem reconhecer, mas você tem pai, você tem um pai, e ele te ama, e por isso te disciplina, por isso aceite a disciplina e a correção do seu pai, para que você se afaste do mal. Em nome de Jesus. Amém. O ambiente que vocês vão preparar para o casamento de vocês precisa ser para o plano do Senhor. Coloque isso no coração de vocês. Ame o Pai de vocês mais do que qualquer outra coisa, para vocês poderem receber uma bênção do reino de Deus. Esse é o dia mais lindo e maravilhoso que o Senhor preparou na vida de vocês. É uma unidade, é uma só carne. Vivam isso. Tomem decisões difíceis. Doa quem doer, mas façam pelo amor ao Pai de vocês. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Aleluia. Fala, José. Deixa eu orar por você, meu Deus. Ah, José. Obrigado pela sua presença aqui. Obrigado pelo seu carinho. Obrigado porque você está aqui. E o Senhor tem falado ao seu coração. Você tem andado como itinerante. Você tem andado em lugares diferentes. Deus tem te levado a muitas terras.
Mas Deus tem um lugar preparado para você. Deus tem um lugar de alegria, um lugar de prazer na presença dEle. Muito mais do que um lugar físico, é a presença do Senhor. Você não está aqui por acaso, você não está aqui por uma coincidência. O seu Pai está falando para você, os lugares que você frequenta, as mesas que você senta, os amigos que você anda, tem que ser para a honra e glória dEle. Se não for, abre mão. Se não for, muda tudo para que você construa algo para o Senhor. Amém, querido? Deus te abençoe, José. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Você recebeu a palavra, você recebeu a profecia. Cabe a você julgar a profecia. Cabe a você discernir a profecia para que você possa escolher qual é o caminho que você vai seguir, de que maneira você vai andar, se na presença do mal ou se você está escolhendo o caminho que te aponta para a vida, o caminho que te aponta para o Senhor. Por isso, a gente colocou aquela imagem dos dois caminhos, para que você possa escolher qual é o caminho que você vai encontrar, qual é o caminho que você está construindo para o Senhor. Se afaste de toda forma do mal, em nome de Jesus. Repitam comigo: se Deus é por nós, quem será por nós? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Oremos juntos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. E seu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Aleluia. Aplauda o Senhor. Ele é maravilhoso. Glória a Deus. Aleluia. Deus é maravilhoso. Essa é uma palavra de alegria de um Pai. Aleluia. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor do Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com vocês. Uma semana cheia da presença de Deus. Leva com você a profecia, discerne a profecia, viva a profecia. Amém, queridos? Deus abençoe.